E sim, então, o nosso estudo de hoje, continuidade da leitura do livro, o livro é O Poder da Agora, do Eckhart Tolle, e nós estamos praticamente, para quem tem o livro, se for na mesma versão que eu, nós estamos por volta da página 20, se eu não me engano, 18, por aí. Eu não tenho um acesso muito, mas é depois da página... É alguma coisa em torno da página 19 para 20. É porque eu estou fazendo isso num PDF que não dá essa postura correta, mas tudo bem. E, só para fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora, a gente já falou sobre os exercícios de presença, né? A importância de você parar, respirar e se permitir sentir a presença do infinito amor de Deus. Sentir a presença dessa energia poderosa que é a energia do amor de Deus. Que é a graça, né? A graça que nos preenche, a graça que nos guarda, a graça que nos abastece. Né? Prestar muita atenção nas tarefas do dia a dia para estarmos presentes nas coisas que nós estamos fazendo. Para não chegar, você sai de um ponto, vai para o outro ponto e nem vê o caminho que você fez, não vê as pessoas passando na rua, não vê o que está acontecendo. Precisamos estar mais atentos. E aí a gente vai contar com a nossa respiração, principalmente se você puder lembrar de fazer os exercícios para ouvir as batidas do seu coração. Muito importante que você dê permissão a você mesmo para ouvir as batidas do seu coração. Simples, você para, fecha os olhos, respira e se permite sentir você. Diga para você mesmo: eu me sinto e sinto o mundo à minha volta. Eu me vejo e vejo o mundo à minha volta. Quando você usa essa expressão, eu me vejo e vejo o mundo à minha volta, instantaneamente a sua visão lateral se expande. Instantaneamente, você passa a prestar atenção, a lateralidade aumenta, a audição aumenta e você começa a ouvir barulhos que estavam distantes, porque você passou a se situar dentro do mundo, dentro da sua vida, dentro do que está acontecendo com você. A gente não pode passar por aí em branco, a gente tem que estar prestando atenção. É um dos grandes momentos das nossas vidas quando nós estamos no presente, no agora. É quando a gente tem força para desapegar, é quando a gente tem força para soltar. Daí a importância de ativar a consciência, vibrar acima de coragem, pulsar em total prosperidade e abundância e receber a bênção do Espírito Santo de Deus, transformando tudo em poderosas energias extremamente mais divertidas. E é isso que acontece, é isso que a gente faz, é isso que a gente vive. Então, disponham-se. Eu vou tornar a repetir 1 quintilhão de vezes até cair todas as fichas que são necessárias cair. Nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para ficar de férias, nós não estamos aqui para fazer graça. Nós podemos nos divertir, desde que estejamos conscientes, trabalhando pela nossa iluminação, pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento. Nós estamos totalmente embotados. A nossa essência está totalmente aprisionada pelo ego, e o ego, transformado num grande exército policial, não permite que a essência se movimente o tempo todo. Daí a importância de nós ativarmos a nossa essência, a nossa consciência, a nossa centelha divina. E o processo é tão simples que basta que você dê uma ordem: consciência divina, manifeste-se. Consciência divina, transcenda o tempo e o espaço e manifeste-se. Consciência divina ativada. Lembra dos super gêmeos, aqueles que tinham 2 anéis, eles juntaram e falaram assim: super gêmeos, ativar! O processo é o mesmo, porque basta uma ordem sua, e a sua consciência irá
vencer as paredes da prisão e se fará desperta. Só que inicialmente você tem a consciência desperta por alguns instantes. Daí a importância de estar toda hora ativando, estando plugado, ligado no Espírito Santo, trabalhando o processo do desapego, trabalhando o terceiro caminho, que é o desapego, para que nós possamos então ter um crescimento, ter uma evolução espiritual, no mínimo decente, né? Passarmos a ter uma vida sendo simplesmente simples e podermos trabalhar os 3 objetivos finais, que é o ODO, organização, disciplina, e a final mais difícil, que é o 9º caminho, que chama-se obediência. Então vamos preparar os nossos corações, vamos estar atentos a tudo que está acontecendo, para que a gente possa então continuar caminhando em direção ao nosso processo evolutivo de iluminação. E hoje, o tema de hoje é justamente esse. Falando de iluminação, vamos nos elevar acima do pensamento. De repente, a gente vem aí com algumas orientações antigas de quem está dentro do sistema, dentro da caixinha, dizendo que a gente tem que pensar. Algum filósofo por aí resolveu levantar uma bandeira de que penso, logo existo, e a gente começa a entender que nós precisamos comandar os nossos pensamentos e não sermos arrastados por eles. E o professor Túlio deixa isso com claridade, falando para a gente o seguinte: o pensamento não é indispensável para sobrevivermos neste mundo? Isso é uma pergunta. Será que o pensamento é ou não é indispensável? Nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Está ali para ser usada em uma tarefa específica e depois ser deixada de lado. É como se fosse um condutor, né? O pensamento vai usar a mente e o pensamento como se fosse um grande barco para que a gente possa atravessar esse lago do trabalho mesmo com afinco do processo da evolução, e mais tarde a gente salta desse barco para um foguete, para uma nave super mega extra espacial. Eu não sei como é que funcionaria isso. Mas ele continua dizendo: sendo assim, eu poderia afirmar que 80% a 90% dos pensamentos não só são repetitivos e inúteis, mas por conta de uma natureza frequentemente negativa, também são nocivos. Uau! Pensa bem, pensa bem. Você tem 60 milhões de pensamentos. Desses 60 milhões, 90%, 54 milhões, são inúteis, repetitivos e negativos. E aí você pergunta por que é mais fácil acontecerem as coisas negativas do que as coisas positivas. Justamente porque nós não estamos tomando conta do que a gente pensa, porque nós não estamos tomando conta de que forma nós estamos pensando, quem está guiando o nosso pensamento, qual é a vertente que está nos arrastando, se a gente está ligado e plugado na luz, recebendo a orientação da luz, buscando somente a luz, nós temos uma vertente extremamente poderosa e positiva. Mas a gente tem lapsos e a gente se perde na escuridão. A gente desvia o olhar para o lado da escuridão. A gente foge da luz e a gente acha mais bonito botar uma cor. A gente vai para o azul, para o amarelo, para o verde, para o preto, sei lá para quê, em vez de focar e se manter na luz. E aí é a hora que os pensamentos pegam e nos derrubam. É aí que o pensamento pega e nos coloca fora do caminho da vitória. Nós somos dignos de focar na luz. Nós somos dignos de sermos guiados e orientados pela luz. A dignidade é um direito que nos foi dado por Deus
porque nós somos seres especialíssimos. Nós somos o que há de melhor nesta terra e neste universo. Nós somos o ó do borogodó da criação. Nós somos the best of the best. Então não tem porquê qualquer pessoa não se sentir digna de caminhar feliz, de cabeça erguida, focado na luz. Se você, por algum momento, está se sentindo indigno, se em algum momento você não consegue encontrar essa dignidade, você precisa fazer um trabalho urgente, junto com o Espírito Santo, a sua centelha divina, para soltar essa frequência negativa, esse medo, essa insegurança, essa necessidade de aprovação e entrar de cabeça erguida no trono, no altar e se banhar com essa luz e se sentir feliz e abençoado. Isso é extremamente importante e você precisa fazer isso. E o Dr. Tully continua. Observe sua mente e verificará como essa questão dos 80% a 90% de pensamentos repetitivos, inúteis e negativos é a pura verdade. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. Esse tipo de pensamento compulsivo é, na verdade, um vício. Uau! É um vício. Agora a pergunta: como foi que você se viciou? Mas antes disso a gente tem que saber o que é um vício, né? E o professor Tully coloca: o que caracteriza um vício? Simplesmente não termos mais a opção de parar. O vício parece ser mais forte do que nós. Proporciona ainda uma falsa sensação de prazer, um prazer que quase sempre se transforma em sofrimento. Uau! Estamos viciados em pensar. E pensar o quê? 90% de pensamentos repetitivos, inúteis e negativos. Meu Deus! Nós estamos viciados e nos damos por felizes em determinados momentos, porque o vício gera isso, né? Uma pedra de crack fumada, segundo eu já conversei com alguns adictos, não passa de 10 segundos, 15 segundos, ela perde o efeito e pronto. Ele tem que fumar outra logo em seguida. É muito rápido. É muito rápido. A necessidade de ingerir uma pedra atrás da outra porque ela é muito rápida. Pensa na loucura disso. E o vício de pensamento, de você estar com a cabeça funcionando porque você ouviu um dia que penso, logo existo, e eu tenho que pensar para achar uma solução para a minha vida, e eu tenho que pensar porque eu tenho que dar uma solução no meu trabalho, e eu tenho que pensar porque eu tenho que compor uma música, escrever. Que tal não pensar? Que tal aprender a centralizar e ouvir a Deus? Uma das grandes propostas que nós vamos fazer para os nossos participantes do projeto 5x5, e isso não é segredo, qualquer um pode fazer, é que você mantenha mais vezes durante o dia o pensamento aqui e agora. Eu aceito a graça de Deus. Você já pensou o que isso pode proporcionar na sua vida? Hoje você está perdido o dia inteiro pensando milhões de coisas e de repente você começa a quebrar esse processo, permitindo a você aceitar a graça de Deus. Uau! A gente vai começar a quebrar essa miséria dessa energia que gera sofrimento, porque nós somos adeptos ao slogan sofrimento zero. Nós somos adeptos a esse trabalho, sofrimento zero. Por que você está buscando sofrer? Por que você quer achar a solução para o que não é da sua conta? Por que você quer resolver um problema que não é seu? Por que você não ensina as pessoas à sua volta a buscarem Deus com toda a sua força, serem buscadores incansáveis deste Deus maravilhoso, permitirem a presença de Deus, aceitarem a graça sobre as suas vidas? Não é fácil, Wellington. Não é fácil estar consciente a maior parte do tempo. É trabalhoso, mas não é impossível. E se a gente não começar de alguma forma, não vai chegar nunca.
Se você não começar a tirar vários momentos para sentar e respirar, para sentar e buscar essa energia e quebrar essa onda de pensar, pensar, pensar. Quantas horas você pensou hoje e nem se deu conta do que estava pensando? Pensa nisso. Pensa nisso. Por que temos que ser viciados em pensar? Interessante, né? Porque estamos identificados com esse processo, já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade das nossas mentes. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseadas em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isto de o fantasma pessoal do ego. Oh, Senhor! Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através do pensar constante. Ou seja, o vício é inspirado para que você possa manter esse fantasma vivo e mantendo a ideia de que você está fazendo tudo o que é certo por você e para você, quando na verdade você está se bagunçando. E aí a gente encontra aquelas pessoas que pensam tanto, que não conseguem segurar a língua dentro da boca e dando a falar. Já encontrou aquelas pessoas que não param? Igual maritaca, metralhadora, e fala, emenda uma história na outra, e vai emendando e não para de falar. Meu Deus do céu! Vamos aprender a respirar. Vamos aprender a ouvir. São 2 ouvidos e só uma boca. São 2 olhos e só uma boca. São 2 narinas e só uma boca. São 2 mãos e só uma boca. Será que isso tem sentido? Será que isso indica alguma coisa? Fale menos, ouça mais. Fale menos, escute mais. Fale menos e sinta mais. Perceba muito mais. A palavra ego tem sentidos diferentes para as pessoas diferentes, mas aqui ela vai significar um falso eu interior criado por uma identificação inconsciente com a mente. O ego, nesse exato momento, é o nosso grande inimigo, é o nosso grande miserável capitão do mato, é a nossa polícia. O ego é o nosso feitor, é aquele que nos amarra no toco e nos chicoteia. O ego, ele faz com que a gente erre, com que a gente peque, e ele nos castiga. Ele nos faz pecar e o pecado nos castiga. E muita gente ainda acredita no ego, porque o ego consegue colocar na cabeça de muita gente que quem castiga é Deus, que o erro é de Deus, que Deus está fazendo alguma coisa contra você. As coisas estão dando errado porque tem uma energia, jogaram praga em você, fizeram macumba para você, meu Deus do céu, o ego promove tudo isso. E olha, eu não sei se fizeram macumba para você, eu não sei se botaram o seu nome na boca do sapo, eu não sei se botaram o seu nome numa cebola podre e enterraram no caixão do cemitério, eu não sei o que fizeram, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você aí agora fechar os seus olhos, respirar fundo, ativar a sua consciência, invocar através da gratidão a presença do Espírito Santo de Deus e juntos, vibrando acima de coragem, pulsando em total e plena prosperidade, acessar o trono e receber essa luz e disser a você mesmo: eu aceito a luz de Deus, eu aceito a graça de Deus sobre a minha vida, restaurando a minha quadrinidade. A sua vida muda agora. Se você se permitir ter um único pensamento focado na luz, um pensamento de aceitação da graça, e sair dessa miséria de querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Senhor, um dos grandes problemas da gente não parar de falar e dar trela para o ego é porque o ego convenceu a gente
Ele convenceu e convence, né? Que a gente tem que dar instrução para Deus. Olha, Deus, nós estamos aqui reunidos orando para o Senhor curar o João. Olha, Deus, nós estamos aqui reunidos para arrumar um emprego para Maria. Ó, Senhor, arruma um casamento para Filomena. Ó, gente, será que a gente tem competência para ficar dizendo para Deus o que Ele tem que fazer? Ou cabe a cada um de nós entrar no processo vibratório da luz e permitir que a luz, em contato com a luz, simplesmente expanda? Iluminação. A luz vem do altar, preenche você, você transcende iluminado, você se torna totalmente luz e expande. Não peça nada, não pense em nada, não invente nada, simplesmente aproveite este momento. Você não sabe do que você está perdendo. Você vai se maravilhar com os resultados. Não, mas eu tenho que pedir um cliente, eu tenho que conversar com Deus, e a gente vai orar, porque Deus vai ajudar a pagar. Meu Deus, meu Deus. Chega, gente. Chega, gente. Eu tenho dito e as pessoas têm ficado com o nariz torcido. Pare de orar. Essa oração de blá 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 blá, isso não resolve, isso não funciona, isso é só oba-oba. Aprenda a irradiar luz. Esta é a oração verdadeira. No Manual de Sobrevivência está escrito: vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem mal. E qual é a forma certa de pedir? Visualize luz e pronto. Não peça nada, porque Deus sabe o que você precisa. Não entra numa paranoia de que... Porque isso é muito bom para iludir as pessoas. Porque as pessoas querem ser iludidas. E aí quando você tem o dom da palavra, né? Cara, se eu quiser fazer uma oração, você não imagina onde é que eu vou. Eu fico 5 horas bablando. E não vai resolver. E vou falar em chupa bala house. E vou inventar um monte de coisa. Você não imagina do que eu sou. Eu não posso dar vazão a isso. Eu preciso sim entender que eu tenho que começar a quebrar essa pressão e esse vício. Eu tenho que vencer esse vício. Eu não posso continuar alimentando esse vício. Eu tenho que jogar luz, iluminar o meu cérebro, iluminar a minha cabeça, iluminar os meus neurônios, iluminar a minha mente, iluminar o meu espírito. Eu tenho que iluminar todo o meu ser. Está na hora de mudar o jogo, gente. Está na hora de mudar o jogo. Infelizmente, as pessoas que quiserem continuar sendo enganadas vão continuar no bababá da oração. Mas, Harley, como é que a gente faz? Quando a gente reúne a família, na hora do almoço, a gente simplesmente fala assim: obrigado, Senhor, por essa refeição. Pronto, agradece, pronto. Mas aí aquela babação: ai, Senhor, obrigado pela minha avó, pela minha tia que curou a unha encravada. Não, gente, para com isso. Vamos lá? Então, bora aproveitar? Ai, para o ego, o momento presente dificilmente existe. O ego não tem interesse que a gente fique no presente. O ego não tem interesse que você esteja se potencializando, se ajustando, se fortalecendo no presente. Ele não tem necessidade disso. Ele quer que você se perca totalmente no passado para sofrer a eterna miserável depressão de não ter feito, não ter ido, não ter conseguido, e sofrendo a ansiedade miserável com uma dose extra de expectativa de um futuro que não chega nunca e que você também não vai chegar, não vai fazer, não vai conquistar, não vai nada, e você está sempre no nem no futuro, nem no passado, quando você devia estar no presente, que é onde as coisas acontecem. O que você precisa nesse exato momento? Presta atenção. Nesse exato momento, são 20 horas e 35 minutos do dia 31 de julho de 2023. O que você precisa nesse momento? Somente, unicamente e exclusivamente de luz. Você não precisa de uma vírgula a mais nem uma vírgula a menos. Você precisa de luz. Ao tomar consciência da luz, você tomará consciência de Deus. Ao tomar consciência da luz e de Deus,
você toma consciência da sua essência, você toma consciência do que você é, você toma consciência da maravilha que você representa, você toma consciência do poder, da flor, da luz, do entendimento, da vida e de tudo mais que possa ser, de tudo mais que possa ter. Só permita isso. Permita estar você agora no presente. Agradeça porque você está no presente e visualize luz. Somente isso. Não adianta ficar inventando moda. Está na hora de sair, gente. Está na hora de virar o jogo. Agora é hora de crescer. Vambora? Vambora fazer o terceiro caminho? Para que nós possamos, então, fazer o quarto, o quinto e o sexto, que é sermos simplesmente simples? Pensa nisso. E se o passado e o futuro são considerados importantes, essa total inversão da verdade explica porque, para o ego, a mente não é totalmente funcional. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. Ai, meu Deus do céu, eu aprendi tanta coisa no meu passado, esquece isso, foca na luz, e a luz vai te encaminhar e você está mais do que preparado para isso. Ele se projeta no futuro para assegurar a continuação da sobrevivência dele e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Só que ele convence você que você tem que projetar, que você tem que planejar o futuro, que você tem que se organizar. Quando é que você vai deixar Deus no controle? Quando é que você vai deixar Deus no controle? Eu compartilhei um post hoje no TikTok, mais tarde ele vai estar no Instagram, que diz assim: aceita. Vê se você aceita. É 1 minuto só. Depois você se dá o luxo de ouvir e assistir, que é um corte de um dos momentos de oração que a gente teve. E ele fala sobre o aceita. Aceita para você ver como é que vai mudar tudo. O ego diz assim: um dia, quando eu terminar a minha faculdade, aí eu vou pensar em cuidar de Deus. Um dia, quando eu arrumar um trabalho muito bom, e aí eu aposentar, aí eu vou pensar em evoluir e iluminar. Não, um dia, quando eu casar, que eu vou ser feliz. Não, eu só vou ser feliz o dia que eu formar. Eu só vou ser feliz o dia que nasceu o meu primeiro filho. Eu só vou ser feliz quando eu comprar um carro. Eu só vou ser isso ou aquilo quando isso ou aquilo acontecer. Eu só vou ter paz quando? Eu só vou ter sucesso quando? Nunca, né? É por isso que se diz que o saco da ambição não enche nunca. O saco da ambição transborda e não para. Então, que a gente acorde, né? Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do que você vivenciou no passado. O ego remonta toda uma história e coloca você acreditando que você está no meio de um furacão, que você está no meio de uma encrenca, e você não se dá conta disso. Oi, meninos e meninas que estão comigo aqui agora. O presente é luz. Entende isso? Só Deus importa. Que hora vai cair essa ficha? Você fala nisso demais, que é para cair a ficha, né? Senão não vai cair nunca. Só Deus importa. E Deus está agora, no presente. Deus não está no futuro nem no passado. Deus está agora no presente. A luz de Deus é aqui e agora. Pois aqui e agora você está saudável, curado. Aqui e agora você está em total harmonia com todos os seus relacionamentos. Aqui e agora o sobrenatural de Deus está sobre a sua vida. Aqui e agora você está sendo restituído econômica e financeiramente. Caso existam resistências que, através do poder da consciência divina, juntamente com a manifestação do Espírito Santo de Deus, nós consigamos desapegar e soltar de todas as resistências que nos impedem de ser saudáveis. Que nós consigamos desapegar e soltar de todas as resistências que não nos deixam vivenciar os relacionamentos harmoniosos.
Que nós consigamos desapegar de todas as resistências que não nos permitem alcançar e vivenciar a graça de Deus pura e simples nas nossas vidas. Que nós consigamos desapegar e soltar de todas as resistências, impedimentos, travas, misérias que nós mesmos criamos, que nos impedem de ter recursos, valores infinitos, recursos abundantes, verbas à nossa disposição. Que a gente consiga desapegar e soltar disso tudo. Que a gente consiga se permitir abençoadamente viver o melhor de tudo isso, que é o aqui e o agora. Simples assim. Então, o que acontece? Reduz o presente a um meio para obter um fim desejado. Um fim que consiste em um futuro projetado pela mente. E observe que a sua mente verá que é assim que ela funciona. E na verdade não é nada disso. O momento presente tem a chave para a libertação. Uau, isso é poderoso. Isso é extremamente poderoso. O momento presente tem a chave para a libertação. Olha, eu sei que essa palavra às vezes ficou meio bagunçada, porque algumas igrejas inventaram aí o Ministério da Libertação e começaram a fazer um monte de bobagem em nome disso. Mas nós precisamos nos libertar. Nós precisamos libertar a nossa consciência divina. Nós precisamos libertar esse monstro que existe dentro de nós, para que ele possa ir. Porque a gente não consegue nem abandonar o ego, porque o ego, tanto tempo, a gente está junto, a gente cozinha junto, a gente passeia junto, eu não posso deixar ele embora, tem que deixar, tem que aprender a ser mais desapegado, tem que aprender a deixar ir. É o primeiro ensinamento do Tao, deixar ir. O Tao Te Ching, que é o primeiro livro em que estão todos os processos terapêuticos inspirados, todos os processos de libertação inspirados no Tao Te Ching, o livro do Imperador Amarelo. Este livro traz como princípio básico o deixar ir. E o deixar ir é o terceiro caminho do caminho da iluminação, que é o desapegar e o soltar. Lembra quando você estava lá na escola da Santa Ciência, que você estudava a Santa Ciência, e eu dizia para você, são as 3 letras principais iniciais, é o DAD, o DAD. Você tem que saber o DAD, dedicação total a você, agradecimento por tudo e desapegar, inclusive, de você mesmo, para você viver o melhor desta vida. Então, olha o que o Eckhart Tolle está dizendo aqui. O momento presente tem a chave para a sua libertação. Mas você conseguirá percebê-lo enquanto você for. Você não conseguirá perceber esse momento presente enquanto você for a sua mente. E ele diz assim: eu não quero perder a minha capacidade de analisar e criticar, porque eu sou um gênio, e eu gosto de criticar, eu gosto de conduzir, eu gosto de controlar. Meu Deus. Eu não me importo em aprender a pensar de forma mais clara, com um sentido mais direcionado, mas não quero perder este dom de poder criticar, analisar, avaliar, de entender, que eu considero bem mais precioso do que temos. Sem ele, seríamos apenas mais uma espécie animal. Meu Deus, lógico que não, né? Lógico que não. O predomínio da mente é apenas um estágio da evolução da consciência. Ela é um instrumento que nós vamos precisar utilizar? Sim, nós só precisamos aprender a utilizar essa ferramenta e esse instrumento. Mais tarde ele vai falar muito mais sobre isso. Ele pediu para que a gente seja urgente em passar para um próximo estágio, senão a gente vai acabar sendo destruído pela mente, que ela se transforma em um monstro. E ela começa a dizer para a gente: não, isso está errado, isso não é assim, esse Eckhart Tolle é doido. Não, junta com o Harley tem um pingo de juízo. O Harley, aquele careca cabeludo, corre dele, porque ele está falando um monte de... Ele disse que você não precisa mais nem orar. Não pode, você tem que orar, você tem que pagar o dízimo, você tem que ir para a igreja. Meu Deus do céu. Aí a briga pega feio, né? Porque as pessoas não querem acordar para uma nova realidade, elas querem continuar sendo massa de manobra, elas querem continuar sendo rebanho.
e nós somos rebanhos de Jesus. A gente sai da caixinha, a gente se torna a pessoa mais importante das nossas vidas e nós vivemos o melhor de Deus, livres, regidos por Deus, numa frequência extremamente diferenciada de tudo isso. Pensa nisso. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. Olha, a consciência, mesmo enfrascada, ela deixa lampejos para que o pensamento possa fluir. Aí só que o pensamento dá cria, né? Aí ele dá cria e ele começa a pensar e fazer um monte de bobagem e a coisa vai piorando. No estado iluminado, continuamos a usar as nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando as nossas mentes com objetivos práticos, não ficamos mais perdidos no diálogo interno, diálogo involuntário, e a gente sente uma enorme serenidade interior. É o exercício de paz, né? O exercício do silêncio, o exercício de quietar para permitir ouvir a Deus. É dizer, Pai meu, Deus meu, aqui estou eu, seu filho, escuta que eu te falo, fala que eu te escuto. Ô Senhor, fala que eu te escuto. E você vai começar a se surpreender com isso. Quando usamos de fato nossas mentes, em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente ativa e a mente vazia. O estado de mente vazia é consciência sem pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo o pensamento tem alguma força real. Você já parou para pensar que as pessoas que trabalham com criatividade, elas costumam sair, pelo menos eu trabalhei com várias pessoas em empresas de publicidade, em que elas trabalhavam com criatividade, então elas tinham que fazer uma campanha para uma determinada empresa, e aí elas saem da loja, saem da firma, e elas vão pescar, elas vão caminhar, elas vão andar de bicicleta, e no meio daquilo, puf, vem a ideia. Porque se você ficar pensando, eu tenho que criar uma campanha, você não cria, porque a mente vai embotando, aí você solta, larga, e aí a essência fala, a consciência divina se manifesta e vem a ideia, e a sua criatividade fica extremamente aguçada. Isso é maravilhoso. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Ela executa muitas coisas boas quando, por exemplo, ataca outras mentes e se defende delas. Coleta, armazena, analisa uma informação, mas não é nada criativo. Todo artista verdadeiro que tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar da mente vazia que se origina de uma serenidade anterior. Cara, isso é muito legal. A mente não está de forma... A mente, então, dá forma ao impulso criativo ou ao insight. Até mesmo os grandes cientistas têm relatado que as suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade total. Lembra do Isaac Newton, está lá sentado debaixo da macieira, olhando para os passarinhos, deu uma cochilada e caiu uma maçã na cabeça dele, pá! Aquilo foi um bom para ele começar a calcular e entender o processo da gravidade. Lembra disso? Pois é. E quantos gênios tinham grandes cientistas, se não me falha a memória, era o nosso querido Pasteur. Ele sentava com uma laranja na mão e uma bacia vazia embaixo e ficava ali pensando, cochilando. De repente, quando ele dormia, a maçã cochilava, pá, batia na bacia, ele acordava, pegava a maçã de novo e ficava naquele processo para pegar os lapsos do vazio da mente para que viesse a criatividade. E foi assim que ele inventou a pasteurização, inventou um monte de coisa. Carlos Chagas também fez coisas incríveis. E olha aí a gente perdendo tempo e apanhando, né? Eu poderia dizer que a maioria dos cientistas não é criativa, mas porque não sabe pensar, mas sim porque não sabe como parar de pensar. Então, já pensou, se você começar a parar de pensar agora e começar a dar vazão para a luz,
começar a deixar a luz te guiar, os insights, as ideias. Se você trabalha com moda, o que você vai criar? Se você trabalha com textos, o que você vai produzir? Eu fico vendo advogado senta na frente do computador, ficar 2 horas pensando como é que vai bater uma petição, como é que vai bater um documento, um contrato. E se você aprender a respirar, soltar, se entregar para a criatividade, você menos esperar, você vai continuar e vai escrever rapidinho. Eu conheci um rapaz que, aliás, era um grande amigo meu, o pastor Ismael Gontijo, que faleceu uns 2, 3 anos atrás. Ele sentava todo dia às 3h30 da manhã diante do computador e digitava até às 7h30, sem errar nenhuma palavra. Ele era inspirado pelo Espírito Santo e ele digitava, e ele digitou 600 livros em cerca de 3 a 4 anos. Para você ter uma ideia do que o cara é capaz de fazer quando ele aprende a lidar com esse vazio, quando ele se entrega, quando ele deixa Deus controlar. Como uma simples célula humana mede 1/1000 de 25,4 milímetros, podem conter instruções dentro do DNA que encheriam 1000 livros de 600 páginas cada um. Como? Já pensou? Uma célulazinha, uma célula pequenininha que mede 1/1000 de 25,4 milímetros consegue conter informação dentro do DNA que seria capaz de encher 1000 livros de 600 páginas cada um. Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos uma vasta inteligência que age dentro dele e como sabemos pouco a esse respeito. Quando a mente relaciona com o corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas. Serve, então, para uma coisa muito maior do que ela mesma. Vamos parar por aqui? Vamos parar por aqui. Olha, eu acho, não tenho certeza que o que a gente compartilhou hoje, se você comprou a ideia e entendeu, uau, tem muita coisa boa para acontecer na sua vida, porque nesse exato momento eu estou pedindo para você parar de correr atrás do próprio rabo, sentar, respirar e visualizar em luz. Qual é a dificuldade? Mas eu não consigo, eu paro, fecho o olho, vem um monte de pensamento. Tá bom. Continua, para 1 minuto, para 2 minutos. Daqui a pouco você levanta, para mais 2 minutos. Daqui a pouco você para mais 2 minutos. E logo, logo a sua mente vai ver que você realmente está disposto a mudar e vai começar a quebrar. De hora em hora você para 2 minutos e fala: Senhor, Senhor, eu aceito a tua graça me basta. Moço, isso gera um tsunami nesses pensamentos negativos. Isso gera um tsunami nessa porcaria que está na nossa cabeça. Então vamos permitir, vamos validar e vamos crescer. Amém? A gente para por aqui. Semana que vem, na segunda-feira, às 20 horas, a gente continua, para a gente poder continuar crescendo, aprendendo, porque é maravilhoso a gente estudar. E como a gente não está com pressa, eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa de levar 10 anos para ler esse livro e a gente aprender alguma coisa e iluminar. Glórias ao nosso Deus. Porque foi desse livro a inspiração, né? Foi o gancho da inspiração para fazer o projeto 5x5 que inicia amanhã, em que eu selecionamos 30 pessoas para fazer 5 práticas por dia de 5 minutos. Mas você pode fazer aí. Você não entrou no projeto, mas escolhe 5 momentos e pare 5 minutos, simplesmente para sentar, fechar os olhos, se ver diante da luz e dizer: Senhor, a tua graça me basta. Faça isso. E depois você me manda um recado, me manda um depoimento, um testemunho do quanto a sua vida tomou um rumo diferenciado, do quanto a sua vida se ajustou. Né? Infelizmente, algumas pessoas entraram e não deram conta de ficar, já saíram, já foram substituídas, porque a própria energia, o próprio ego afasta, né? O ego tira você dessas coisas que podem gerar transformação, porque ele não tem o menor interesse que você se transforme. Mas nós estamos juntos e eu estou feliz porque você está aqui. Amanhã às 7 horas nós temos um momento de oração.
E às 13h30 a gente tem o Poder da Cura, que está sendo incrível. Está na sua mão. Ajude-nos a divulgar, espalhe aí. Se você está com o seu nível de caridade disponível, nos ajude a fazer mais uma criança feliz, compartilhando a ideia de que nós precisamos crescer e nos tornar cada dia maiores e melhores, porque essa é a vontade do Pai e ela há de se fazer na terra e nos céus hoje e sempre. Gratidão! Gratidão porque esse Deus maravilhoso nos permite ser luz emanada da fonte infinita que Ele é. Um beijo. Amo você. Muito obrigado. Moraes Kelly, Gervânia, Azenaide, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Dona Chique, Lília, que bom que você aceitou o convite do Fred, que bom que você está conosco. Fred, muito obrigado por você ser um dos nossos grandes embaixadores, sempre trazendo um convidado, sempre trazendo uma pessoa maravilhosa para estar conosco. Muito bom mesmo. Carlos Juan acabou de entrar. Fernando Rocha, ó, gratidão. Um beijo em você, um beijo na Lívia, sucesso. Mês de agosto. Todo mundo entrando com o pé direito, pé esquerdo, mão direita, mão esquerda, de corpo inteiro. Vamos dar de ponta no mês de agosto e vamos sair lá do outro lado mais do que vencedores, mais do que vitoriosos, porque nós somos filhos e herdeiros de um Deus incrivelmente maravilhoso e nós estamos simplesmente focados na luz. Gratidão, gratidão, Dorivanda, gratidão, gratidão, gratidão. Dorivanda, quanto mais gratidão você tiver, mais forte e saudável você vai ser. Para de resmungar, para de murmurar, para de encrencar e simplesmente agradece. Agradece por tudo, seja o que for. Furou o pneu, muito obrigado. Acabou a gasolina, muito obrigado. Ai, caiu o teto, muito obrigado. Machuquei o dedo no canto do armário, valeu, muito obrigado. Agradece, 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 agradece. E vamos viver o melhor de Deus para todos nós. Kelly Siqueira, um prazer ter você com a gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo. Até amanhã, às 7 horas, e o pessoal do 5x5, às 6 horas e 40 minutos a gente se encontra. Um beijo, pai, Shabbat Shalom.